Que todos nós possamos fechar os nossos olhos, respirar calmamente, esquecendo as agitações do dia e lembrando do nosso Mestre Jesus, esse ser bondoso, amoroso, que abre os braços para nós, que nos olha no fundo da alma, reconhecendo a nossa dor, as nossas qualidades, as nossas alegrias, e que Ele possa, através do seu amor, nos enviar tudo aquilo que necessitamos, o remédio para a nossa alma, para o nosso corpo. Mestre Jesus, que a Tua luz possa nos envolver nesta hora, afastando de nós todo perigo, tudo aquilo que tira o nosso equilíbrio. Que essa luz também possa aquecer o nosso coração, iluminar os nossos caminhos, abrindo todas as portas que são boas para nós. Que o Teu amor e o Teu carinho possa nos alcançar e que Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Queridos amigos e irmãos desta casa abençoada, que a paz de Jesus esteja com todos nós, nos inspirando nesta noite a um tema de sobremaneira importância, não só para nós, mas para o desafio da atual existência coletivamente falando. Estamos falando do tema vida, a importância da vida. Não sei se percebem claramente, porque ao tempo de Jesus, o tema central do Cristo é a vida. Vida abundante, imanente, vida que cresce dentro de nós, vida que levanta o caído, vida que levanta os mortos. Porque segundo Jesus, estávamos todos mortos na ilusão do mundo. A alegria vinha da ilusão. Ainda hoje a alegria vem do poder material da riqueza. Nada contra a riqueza, mas talvez contra a ilusão que a riqueza, a opulência, a facilidade anestesiam a nossa consciência diante do desafio da vida. Bem-aventurados que choram hoje, porque serão consolados. Consolados pela vida imanente, intensa, abundante que há em todos nós. Porque aqueles que não tiverem medo de serem purificados pela dor aparente, algo extremamente poderoso irá brotar em cada um de nós. Em nenhum tempo de existência alguma como hoje, somos convocados a valorizar a vida que já o temos materialmente falando, mas nem todos estão vivos ainda hoje após 2000 anos de Jesus, porque estamos vivos na aparência, mas falta-nos a intensidade, falta-nos essa força da alegria de viver. Mas de que adianta ganhar todo mundo e perder a sua alma? Já está ali no Evangelho, proclamado pelo discípulo, que diz a todos nós, alma não no sentido de espírito encarnado, mas no sentido de alegria de viver, de ter intensidade, de ter sentido a existência. Que pena, tantos ganharam o mundo inteiro, mas perderam sua alegria de viver, a sua intensidade, o sentido da existência, porque às vezes estamos plenos de aparência, plenos do ter, mas falta-nos o ser, falta-nos conteúdo. E quantas vezes temos a experiência extraordinária de que aqueles que são privados do ter têm tanto ser, tanta alegria, tanta imanência, e se sentem crescidos pela palavra do Evangelho. Pescadores humildes da Galileia, aqueles que estavam vivendo a opressão até aquele instante, muitas vezes premidos pela tristeza, pela ausência de valor humano, de repente ao ouvir a palavra daquele homem, extraordinariamente forte, amoroso, porém também duro, austero, convocava a viver. Vós que sois paralíticos, levantai-vos, deixai as muletas, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. De quem Jesus falava?
De todos nós, na nossa tradição mundana, simples e imediata, de ver apenas o desafio imediato da existência física, a necessidade física. E aí nos escravizamos a cada instante. E Jesus fala: para, deixa os mortos enterrar os seus mortos, vem, segue-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a sequência? Caminho primeiro, segundo a verdade e terceiro a vida. Não é por acaso, é intencional. Porque o caminho apresentado para o Cristo, para que serve um caminho? Para caminharmos. E caminhando nesse caminho, chegamos na verdade, como diz o Cristo. Porque aquele que está na verdade, e não a verdade como algo que eu tenho, mas é algo que eu caminho até ela, porque a verdade sempre para Cristo, para o hebreu é emuná, a verdade que se realiza no caminhar. Eu ando em direção à verdade, quanto mais eu sofro, choro, levanto e ando, abandono minhas muletas, carrego a minha cruz, mas com alegria de alma, eu encontro a verdade. Quem está na verdade ouve a minha voz. E aquelas pessoas destituídas de sentido na sua existência, tomaram de tamanha alegria na alma, era tão grande a sua coragem, que de repente estavam na verdade. Porque aquele que está na verdade ouve a minha voz. Diz Jesus de Nazaré: tu que choras, tranquilo, vai passar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, porque purificaram o seu coração. Mas é nesse processo de viver a vida material, é que nós vamos despertando a vida espiritual, que é o mais importante de tudo na lição de Jesus de Nazaré. Então, eu sou o caminho para caminhar. Todos nós podemos caminhar. Quem caminha, cai. Quem não caminha, não cai, porque está sentado. O convite de Jesus é: anda, homem, levanta-te e anda. Todos nós estávamos mortos, sem alegria de viver, e Ele nos chama ainda da Galileia: levanta-te e anda, e vamos em direção a essa importância magistral que é a vida após encontrarmos a verdade. E a verdade é esse Espírito. Por isso o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é eu, Cristo Jesus, não é a pessoa de Jesus, é a forma como Jesus andava de dia e de noite, semeando esperança. Portanto, é o Evangelho da vida, vida intensa e imanente, que se conhecermos o que proclama hoje a doutrina espírita, através da leitura da bem-aventurança aos aflitos, compreenderemos que tudo que ocorre na nossa vida é para o nosso bem. Alguns anos aqui na terra de aflição, para despertar uma grande alegria espiritual, porque o aflito não precisa estar sofrendo e triste. A tristeza, sim, muitas vezes é o abandono dos nossos princípios maiores. Hoje sofremos de passado, olho para trás e sofro, e dou o nome de depressão. Olho para frente, estou ansioso para alcançar algo e não alcanço, fico nervoso, chamo de ansiedade. E sofro os dois. Sofro pelo passado que se foi, sofro pelo futuro que ainda não chegou, e fico anulado no meu presente. As redes sociais me fazem o quê? Comparar. E sempre eu estou, naquilo que procuro, em desvantagem com aquele que observo, criando em nós a ideia de que somos fracassados, criando em nós a ideia de que somos menores do que o nosso projeto, que almejaríamos alcançar. O Evangelho é isso, e nos deu 2000 anos, e nos enviou de novo o Consolador. E aqui estamos, o Consolador prometido, na leitura de hoje, na abertura, que nada mais nos fala da importância da existência material, da importância de, através da existência material, encontrar a vida espiritual aqui na terra, não esperar desencarnar, é aqui na terra, vivendo bem todo o drama que me acontece. Porque não importa o que me acontece, importa o que eu faço com aquilo que me aconteceu. Ora, eu posso me revoltar com aquilo que me acontece, e aí a vida está travada. Eu posso olhar para trás e me lamentar, mas quem olha para trás vira estátua de sal, diz
a esposa de Ló, no seu exemplo simbólico de olhar para trás em momentos de saída, de viagem, de uma morte simbólica que vamos falar hoje, para iniciar uma nova vida, olhamos para trás. E olhamos para questões de dor, culpa, saudade, apego. Tudo isso nos mantém na retaguarda, porque não ousamos recomeçar. Olha que estranho, o mesmo evangelho da vida nos propõe morrer para nascer de novo. Em 2 níveis, através do nascimento da água, que é tomar um novo corpo a cada existência, que já conhecemos, a reencarnação, para continuar um grande processo de renascer também do Espírito, que é este morrer o velho homem, a velha pessoa, a deprimida, a ansiosa, a fracassada, a que se autolamenta, aquela que sofre dores imaginárias, para dizer: eu nada sou, Senhor. Mas é nesse vazio que eu me encontro, que encherá a nova água da vida, a água da vida eterna, a água da alegria de viver. E é nisso que eu descubro o Evangelho de Jesus. Olha que interessante, não é o processo só da reencarnação física, é o renascimento também do Espírito. E o valor da vida está imanente em vários níveis. E hoje, já havia conversado com o Fábio da importância de falarmos sobre a vida. Não é só a vida, que muitas vezes defendemos o direito à vida daquele que nasce, mas o valor da vida daquele que está vivo, aqui encarnado, nessa experiência reencarnatória. Porque temos um desafio extraordinário à frente, que é a perda da vontade de viver. Nós temos um dos dramas existenciais, também chamado pela psicologia profunda de perda da alma, que é essa perda da existência, do sentido da existência, da alegria de viver. Ou seja, temos uma sociedade caminhando para ter uma vida física, porém vazia de experiência, vazia de amor ao outro, porque o amor nasce muitas vezes do nosso processo de dor. E aí nós voltamos então ao segundo momento. O que eu faço então com a minha dor? Agradeça. Porque a dor, se eu souber ressignificá-la, reinterpretá-la, ela já não será dor, será aprendizado, escola, um passo seguinte. Temos um poder imenso ao nosso dispor. Mas quantos de nós estamos preparados para saber que temos esse poder espiritual, mental e emocional? Quantos de nós ouvimos falar sobre poderes da mente, poderes de transformação, e sabe quem usa? O mal. Porque não estão preocupados com a sua evolução, fazem no ponto que estão. E nós que temos toda essa evolução espiritual, estamos aqui lutando pela luz, somos tímidos, não valorizamos a extraordinária vida que Jesus nos dá. Cada um aqui tem um potencial tão extraordinário de transformar não só multidões, mas o mais difícil, a si mesmo. Se nós tivermos essa existência, a possibilidade de valorizar e vencer os dramas existenciais e agradecermos, e incendiar a nossa vida de uma paixão extraordinária, no bom sentido, de poder contemplar a própria natureza, cada árvore, cada pássaro, e descobrir que o amor vive em mim, porque o amor está em cada um de nós em forma de semente, é um poder extraordinário. Poder, estamos falando de poder. Mas nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E quando a doutrina espírita vem nos trazendo de novo essa revelação da importância da vida, e de aproveitar cada instante da nossa existência e ressignificá-lo, nós podemos escolher entre lamentar, escolher entre ressentir, eu sofri tanto, me dói ainda, não consegui perdoar aquela pessoa, porque me dói tanto o que ela me fez. Toda vez que eu vejo, eu sinto de novo a dor que ela me provocou. Que é isso, gente? Ressentir é sentir outra vez. Quando eu pego e cultuo o ressentimento, eu sofro 2, 3, 4 vezes, me prendo a pessoa a qual eu não quero ou não posso perdoar.
Porque o perdão liberta exatamente quem a gente menos espera, nós mesmos. Perdoar. Se nós fôssemos egoístas, inteligentes, perdoaríamos. Pensando em nós mesmos. Porque temos esse poder imenso de deixar para trás o que nos faz sofrer. E só sofremos novamente porque não aprendemos, porque é da essência da vida, não reencarnamos para sofrer. Isso não é o nosso projeto existencial, nem na vida atual. Nós nascemos sim para aprender com as pequenas dores que nos vêm como alertas, inclusive as doenças físicas, e dar o passo para frente. Caminhar, porque no caminho está a verdade, e na verdade está a vida. Então a vida está dentro de nós, ao alcance de cada um de nós que entendemos a mensagem do Evangelho. Por isso aquelas pessoas, antes inexpressivas, sem aparência, de repente mudaram a história da humanidade. Aqueles simples pescadores da Galileia, aquelas pessoas anônimas, iam para os circos cantando. De onde vinha tanta força diante da morte? Da morte física, porque sabia que havia uma vida imanente. O corpo nada é. Mas hoje, como nós estávamos dizendo, temos um desafio à frente, porque todas essas situações apontadas geram em nós um certo, vamos dizer assim, desgaste ao ideal de viver. Um desgaste em relação a empreender, e muitas vezes um desânimo, muitas vezes uma dor inenarrável, pela depressão, pela ansiedade, pela vida que não encontramos sentido, porque nos sentimos vazios, sem pertencer a ninguém, a algum grupo, ou mesmo a uma comunidade religiosa. Eu estou falando de sentimento imanente, tá, gente? Está incentivado, mas temos todos os caminhos, que é dar os passos e se permitir, porque ninguém é melhor que ninguém. Primeiro, conheça-te a ti mesmo. Não somos melhor que ninguém. A humildade nos faz recomeçar. Segundo, tenhamos coragem de chorar cada luto que nos acontece na vida, porque aquele que chora o luto, ele renasce. E muitos de nós preferimos negar a dor. Eu sou espírita, não posso sentir a dor, não posso me abater, e nego. E segundo Freud, isso vira melancolia. Muito melhor então reconhecermos a fragilidade humana, nossa dor de cada dia, deixar morrer simbolicamente para renascer espiritualmente nessa mesma vida. Então estamos falando de algo fundamental. Hoje sabemos amplamente pelo noticiário espírita de que temos uma barreira pela frente. A maior pandemia que está se aproximando e já começa a chegar é a do suicídio. Estamos sim plenamente comprometidos com a ideia de trabalhar a prevenção ao suicídio. Que essa deve ser a nossa bandeira de cada um de nós. Essa valorização à vida. E sabemos pelas obras espíritas que muitos de nós nos deixamos nos abater pelos nossos próprios pensamentos. No livro Memórias de um Suicida, que eu recomendo a todos que puderem, quem ainda não leu, não estudou, um livro que nos fala, não é exatamente do suicídio, fala-nos de um tratado de espiritualidade. É um verdadeiro tratado, certa feita, o próprio Chico Xavier comenta, que André Luiz lhe havia dito que este livro, na época, resumia, nos últimos 50 anos, um tratado da área da mediunidade. Mas que seria também para os próximos 50 anos, esse verdadeiro resumo, esse verdadeiro tratado sobre a espiritualidade, o livro dos Espíritos, traduzido em forma de experiência. Então o livro é um convite para que nós o leiamos, do início ao fim. No começo tratando de algo aparentemente terrível, que é o que espera aquele suicida no mundo espiritual. E vamos entender pela obra que é exatamente o contrário, que há um processo de amor tão
grande para acolher aquele que perdeu a vontade de viver. E que existe uma bandeira em andamento que é recuperar agora o Evangelho exatamente na transição dos tempos. E por que tanta gente está passando por esta dor neste momento? Porque está enfrentando suas provas. Está enfrentando aquilo que outrora muitos de nós fomos ex-suicidas em outras vidas, mas precisamos agora viver aquela prova que nos levou à queda no passado. Por isso, talvez, teremos algumas ou muitas perdas pelo suicídio, caso não consigamos dar conta da prova que nos leva à tristeza, ao vazio. Ou seja, em primeiro lugar, é assumirmos que todos nós somos potencialmente suicidas. É o primeiro passo em reconhecer porque todos nós podemos alcançar algo muito difícil, que é um estado de tristeza que não conhecíamos até então. Talvez uma prova que aconteça, um drama que vivenciamos. E como o livro Memória Suicida trata da história de Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português lá no livro de Ivone Pereira, ele coloca o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Um dos pontos principais, logo no início, é dizer o seguinte, que, logo ali no primeiro capítulo, que um dos pontos que leva ao suicídio é o desânimo, que leva à desesperança. O desânimo gerador da desesperança. Quem aqui já parou para entender o que quer dizer a palavra desânimo? A palavra ânimo vem de ânima, quer dizer alma. Exatamente no sentido em que empregava na antiguidade. Alma é a vontade, é o desejo de viver. A pessoa desanimada está desalmada, perdeu o sentido da existência. Então, nosso desânimo de cada dia leva a desesperança. Vamos entender onde vamos chegar. Desesperança é perder o quê, gente? Perder o quê? Esperança. É importante ter esperança? A pessoa que não tem esperança, ela age quando? Quando? Não age. E quando age no imediatismo. Então o que acontece? A pessoa desanimada perde a esperança, se torna um desesperado. Então ele começa a perceber o quê? Não há o quê? Nada além do que me estou passando. Eu atinjo uma espécie de eternidade do sofrimento. E não entenda a frase de Chico que diz, isso também vai passar. Isso vai passar. E ele continua narrando com seus colegas, dizendo ali, e foi o desânimo que levou à desesperança. E cometemos o ato extremo do suicídio, mas pasmem, não conseguimos nos matar. Para o suicida, o tempo para no momento exato em que cometeu o ato. Quer dizer, para o tempo. O relógio, até os segundos param. E se parou o tempo, o que aconteceu? Entramos na espécie da eternidade do sofrimento. Daí nasce o sofrimento eterno. A ideia de um inferno eterno, que é eterno apenas enquanto dura. Entende que a dor é tão grande que o tempo para, mas parou porque não teve esperança. Quem não tem esperança, para. Então o suicida perdeu a esperança, perdeu a fé de que isso vai passar e vamos chegar a algum lugar à frente. E aqui um ponto fundamental, diz James Hillman, que é um psicólogo da psicologia analítica, até foi citado, eu até recomendo essa palestra, pelo Marlon Reikdal, aqui no Ramatiz, em setembro agora. Quem quiser ver no YouTube, muito boa a palestra dele. E ele citou até o James Hillman. Eu não li especialmente esse livro, gosto muito de estudar da psicologia analítica, que é a de Jung, é uma psicologia espiritualista. E ele coloca 2 pontos ali, então eu estou citando o que ele viu, não da leitura direta, mas achei fundamental trazer aqui hoje à noite. Primeiro, qual é uma das causas principais do suicídio? O imediatismo. A gente não espera. Quantos de nós poderíamos dizer, espera um pouco mais? Uma das formas de tratar a prevenção e cuidar da pessoa que está pensando em suicídio é, espera um pouco mais. Diz o James Hillman, que aquele que se mata pelo suicídio, na verdade, ele quer o quê? Viver. Ele tem um desejo tão grande de viver, mas não quer viver como ele vive.
Olha que estranho. Na verdade, não quer morrer. Ele não quer ficar naquele estado insuportável que ele está vivendo. Ele não conseguiu ressignificar. Então ele precisa de uma vida. E pasmem, entre os católicos, espíritas e evangélicos, segundo estatísticas, vocês imaginam onde tem o maior número de suicídios? Entre qual desses? Por incrível que pareça, entre os espíritas, porque acredita que a vida continua. Olha que coisa interessante. No fundo é um ato de desespero, de falta de significação. Quando dizemos espíritas, quando Marlon coloca isso em sua palestra, eu achei muito interessante, fiquei pensando sobre aquilo. Exatamente por isso, porque é um desejo imanente de viver. Eu quero viver, mas não encontrei a vida que eu quero aqui. Estou tão trocado, sofrendo tanto por entalar, por não conseguir dar sentido para a minha existência e não espero e cometo o ato. E ele diz um outro fator. Eu tenho vontade de viver, mas são dois fatores. O imediatismo e coloca um outro. O literalismo. Literal é aquilo que o próprio nome diz. Eu tenho uma dor tão grande, imagina só o que nós vamos chegar agora. Por exemplo, eu vivi um grande amor e essa pessoa me traiu. Então, aquele homem poderoso que eu era, aquela pessoa que eu imaginava ser para o outro, ela não existe mais, ela morreu. Porque eu fui abandonado, então a dor é tão grande, preciso acabar com a dor, preciso matar aquele homem. Então eu vou e salto de um prédio. Uma pessoa faliu, era grande, poderoso, aquele homem poderoso que tinha um império, seus bens, de repente ele fale. Então aquele homem capitalista, poderoso, que todos reconheciam como aquela pessoa extraordinária, não existe mais. Então essa pessoa vai e sacrifica seu próprio corpo. Mas aí que está o grande erro. Ela precisava sim se matar, mas não a morte do corpo, mas é uma morte psicológica para nascer de novo. Realmente aquele jovem, vamos dizer, aquele homem que eu era, até aquele relacionamento, ele não existe mais. Eu preciso morrer psicologicamente para nascer um novo homem. E é preciso tempo para trabalhar. Então aquela dor que me levou ao suicídio, como essa pessoa que sofre a falência, realmente, aquele rico industrial acabou, não existe mais. Eu preciso encontrar outro homem que vive em mim, outra mulher que vive em você. Todos nós temos outra experiência. E termina então James Hillman dizendo o seguinte: todos nós temos que aprender a viver várias mortes psicológicas ao longo da vida. Bem-aventurados que vivem essas mortes, porque renascerão. Olha que lindo a ressignificação. Nós podemos reinterpretar, ressignificar o nosso momento. Isso é um estudo de psicologia profunda no livro Suicídio e Alma, de James Hillman. Então, estou só repassando, achei fundamental, estávamos estudando sobre o suicídio, como eu digo, naquele livro, Memórias de Suicídio. Nós estamos estudando lá no Chico Xavier. E decidimos, e acho que todos aqui que gostarem da ideia, pensar na possibilidade de entrar numa grande corrente de oração pela vida. Por que oração? Porque onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. Quem disse isso? Mas por que dois e não um só? Por que dois? Dois ou mais. Para aprendermos a lei da sintonia, para somarmos esforços, porque dois reunidos em oração é um poder duplicado, três, triplicado, principalmente se tivermos afinidade entre nós. Mesmo se eu tiver diferença com meu irmão, pensamos diferente, mas naquele momento chegamos num acordo e resolvemos orar por nós e pelo outro, nós temos um poder imenso de transformação íntima, emissão de luz e indução de realidades psíquicas. E é um dos únicos, às vezes, momentos que muitos que estão ali passando um momento difícil na sua realidade extrafísica se acalmam quando oramos por aqueles que já se suicidaram.
Segundo o livro Memória Suicida, aquele que já se suicidou também não se perdeu, mas produziu para si um grande processo de sofrimento que não tem a ver com as leis divinas. Não é ninguém que o condena, mas é que simplesmente todos nós possuímos um corpo vital, que quando tentamos eliminá-lo, não conseguimos exatamente desencarnar. A gente só inviabiliza um corpo. E esse é o processo. Em resumo bem nítido é isso. A pessoa fica num processo, numa espécie de limbo. Ela nem está encarnada, nem está desencarnada e continua com sensações. Porque é da vida, é biológico. Não tem ninguém te condenando a isso. Não tem ninguém te jogando o dedo no coração. Ou te apontando a não ser nossos obsessores, nossos desafetos. E é por isso que a grande legião dos servos de Maria, Maria de Nazaré, cuida e convoca a todos os voluntários a orar neste momento difícil, para transmitir um pouco de alegria, de vida, para todo aquele que já foi, ou aquele que está em grande dificuldade, porque não encontrou a vida imanente. Gente, olha que linda oportunidade que todos nós temos. O suicida, a pessoa potencialmente suicida, quando nós entendemos que pode ser qualquer um de nós começamos a enxergar no outro a dor que vive dentro de nós. Não há ninguém que não esteja passando esse ou aquele processo de alguma dor, principalmente essa transição planetária, porque reencarnamos para isso. E muitos de nós sofremos dor, sabe por quê? Para compreender a dor do outro. Porque só entende o outro quem passou por uma dor semelhante. Quem nunca teve tristeza não compreende a depressão do outro e diz, é frescura. Ah, isso aí não é verdade. Porque eu não passei, mas quem passou compreende o outro. Uma mãe que já perdeu um filho, chora por qualquer mãe que perdeu um filho, onde quer que seja, e faz uma oração. Muitas vezes aquela dor de perder um filho é o que dá início a um grande processo missionário de resgatar outras mães. Quantos de nós já passamos por um quase suicídio? E quando eu falo suicídio aqui, temos que evocar aqui o livro No Mundo Maior, de André Luiz, que fala que o suicídio não se dá apenas de forma direta, mas principalmente, na maioria das vezes, por desistência psicológica. Pela força mental, nós nos autodesencarnamos. No Mundo Maior fala que muitos de nós, que perdemos a coragem para enfrentar certos processos, entramos num processo de apatia, de sofrimento psíquico. Muitas das psicopatias, das esquizofrenias, têm origem em um processo de desistência, às vezes dessa vida ou de outra vida. Em suma, se conseguirmos nessa atual existência vencer os nossos desejos, nossa tristeza de cada dia e reforçarmos a vontade de viver, quem conseguir já é um vitorioso. Temos que celebrar. Quem passou por uma grande tristeza, pensou em se matar, não tenha vergonha. Levanta, celebra, eu venci, ajuda outras pessoas a vencerem. E se eu perder uma pessoa, uma irmã, um primo, alguém próximo, faz parte da vida. Mas se eu conseguir salvar uma única pessoa que seja, valeu minha existência. Dá para entender essa matemática? Se nós nos dispusermos a ressignificar nossa vida, podemos mudar muitas pessoas apenas mudando a nós mesmos. E uma coisa importante, muitos falam assim, nossa, eu tenho dificuldade de amar, eu tenho dificuldade de perdoar. Mas à luz da psicologia profunda, percebemos que quando a pessoa sinceramente se auto-perdoa, consegue se amar, ela começa naturalmente a amar o outro. Muito do porquê uma pessoa me irrita, eu não suporto aquela pessoa, é porque aquela pessoa tem exatamente aquilo que eu tenho dentro de mim. E me incomoda tanto que aquele sou eu, mas o eu que eu não mostro para vocês, tá, gente? É um eu que eu guardo em mim. Enquanto eu ficar apontando o dedo e não perceber que aquilo está dentro de mim, eu não vou me acalmar, eu não vou sentir amor pelo outro. Mas o dia que eu descobrir que eu não sou a pessoa que eu imaginava, o dia que eu me autodecepcionar comigo mesmo e sentir, meu Deus, que vergonha, eu sou tão pequeno, você merece um aplauso. Porque se nós descobrirmos
que somos limitados, descobrir nossas sombras, descobrir que eu sou uma pessoa que eu não era aquela que eu imaginava. Parabéns, autoconhecimento. É aí que começa a grande renovação proposta pelo Cristo e principalmente pela doutrina espírita. Um sábio da antiguidade disse: qual é o caminho para começar o processo? Conhece-te a ti mesmo. Está no livro dos Espíritos. Está em Sócrates de Atenas. Homem, conhece-te a ti mesmo, porque conhecendo a ti mesmo, conhecerás o outro. Conhecendo o outro, conhece de novo a ti mesmo. Aí você conhece os reis, os deuses e o universo. Isso é Sócrates. E quem conhece a si mesmo, vê o quanto precisa ainda se mudar, e começa a se mudar, começa a ter carinho por si mesmo. Quando vê o outro, sabe o que vê? Sabe o que a gente vê no outro? Um reflexo de nós mesmos. A gente tem compaixão, porque a gente olha a miséria que nós somos até aqui, e quanto nós caímos e erramos, que a gente olha, meu Deus, como eu era iludido quanto a mim mesmo. E nasce esse desejo imenso de acolher o outro. E quando você vê, você está amando o teu próximo como a ti mesmo. Perdoando com grande facilidade, porque se auto-perdoou. Não fica mais atacando porque você agora é coerente com você mesmo, se desenvolveu a consciência. E na hora que vem a provação chamada testemunho, estou pronto para passar. Porque por mais difícil que seja, vou seguir ao Chico dizendo, isso vai passar. Não vou ser imediatista. Tentar não ser, às vezes muitos de nós já somos educados a ser imediatistas. Mas vencer, vai passar, eu vou vencer. Segundo ponto, eu não posso ser mais essa pessoa que eu era até então. É igual a aposentadoria. A aposentadoria é uma morte também. Se a pessoa não souber morrer com aquele homem que trabalhava, que era útil, terminou a vida e você nasce um novo homem, você corre o risco de entrar em depressão. E pensar em se matar porque agora você não é útil. Como se a existência, você tem que ser uma máquina para ser útil. Isso é quase uma violência. O simples ato de viver, de amar, de se alegrar com a vida, nós emitimos irradiações e contaminamos positivamente o meio que vivemos. Então, se nós nos aposentamos e éramos tão apegados a quem éramos, faça o velório da sua pessoa, mas renasça outra pessoa, cultive a alegria de viver e cultive uma nova vida, uma nova existência. Os renascidos do Espírito têm uma alegria tão grande porque conheceram a dor. E quem conheceu a dor, conhece esse renascimento. Vamos ao termo ressurreição, biblicamente utilizado, que foi utilizado tanto para a reencarnação, quanto para a ideia de nascimento do Espírito. Olha que linda essa proposta. Se nós estivermos atentos, a vida é uma grande oportunidade. Qualquer situação, meus amigos e irmãos, que estejamos vivendo, mesmo que não entendamos, por exemplo, por que eu estou com esse câncer? Por que isso dói tanto na alma, um medo? Mas por que o câncer? Temos vários relatos, inclusive ainda hoje estávamos com uma pessoa que recebeu seu diagnóstico difícil, de várias metástases, e entramos num processo de oração lindo, maravilhoso. E sabemos que a entrega à espiritualidade é fundamental, seja para um caminho ou para outro. Também é importante aprendermos a desencarnar. Quantas vezes frequentamos o centro espírita? Estamos prontos para desencarnar? Alguém sabe, já parou para pensar, se desencarnar hoje, acorda, por exemplo, num lugar sombrio, o que fazer? Será que porque eu acordo num umbral é porque eu sou um espírito atrasado? Necessariamente? Não, meus irmãos, não. André Luiz não era exatamente atrasado. Estava momentaneamente equivocado, como nós também podemos estar. Não tem importância nenhuma acordar numa região sombria, porque estamos acordando com o nosso psiquismo, nossa consciência. Temos que aprender o quê? Onde quer que eu acorde, eu ore, entre em oração, humildade, arrependo. E precisamos ensinar essas pessoas a desencarnar também. Porque desencarnamos para viver melhor, de novo a vida. É tão importante vivermos nossa vida aqui física intensamente, para termos uma vida intensa no próximo nível. Muitos preferem o quê? Negar o sofrimento dessa vida, não conseguem encarar a sua dor, entopem-se de química, fica lá anestesiadão,
E essa química não precisa ser só ansiolítico, antidepressivo. Pode ser o alcoolismo, pode ser o dinheiro, os prazeres. E aí eu acho que eu sou o quê? Feliz. Eu me auto-iludo e fujo da minha essência. Não tem problema termos um momento de tristeza, porque esse momento da terra, um momento de expiação e prova, é um momento sem igual de todas as encarnações que já tivemos nos últimos anos, principalmente nos últimos 2000 anos, essa é a mais importante. Não tenha dúvida. O Cristo nos preparou para esse momento e mandou há 150 anos o Livro dos Espíritos para nós, em 1857, publica o Livro dos Espíritos, é muito recente, e nos trata como um consolador prometido. Para quê? Está chegando a hora. Muitos de nós merecemos reencarnar no Brasil nessa hora, mas tudo parece enlouquecido. As pessoas estão esquecendo seus valores morais. É tanta agressão, tanta violência. Diz o Evangelho, o joio e o trigo precisou crescer juntos. No final dos tempos, nada ficará oculto. Chegou como foi anunciado esses tempos. A natureza dá sinais em toda parte. O campo magnético da Terra já se altera. O Sol mostra erupções solares diferentes. Sinais que o planeta, segundo Emmanuel no livro Há 2000 anos, dizia: quando chegar essa transição, o próprio planeta despejará de suas entranhas a resposta a tanta agressão humana. Então é a hora de amarmos também o planeta. Quem consegue amar uma árvore, a floresta, dedique um momento de sua oração às florestas, aos rios. Fala, mas é inanimado. Você tem certeza disso? Quantos nossos irmãos, animais, a própria natureza, os mares e oceanos estão aguardando nossas vibrações? Quem pratica meditação, porque nós somos corresponsáveis pela omissão daquilo que não estamos fazendo. Eu estou dizendo de oração, de confiança, de fé, de esperança que o mundo vai passar pelos escombros e vamos renascer numa nova humanidade. E bem-aventurados brandos e pacíficos, porque herdarão a terra renovada. Então é preciso o quê? Acalmar os guerreiros interiores. Já deu? Então, gente, já deu tempo aqui, né? Falta 10, desculpa. Então vamos lá. Tem 10 minutos ainda, deixa eu olhar no tempo. Acalmar esses impulsos interiores para alcançarmos a cura. Muitos de nós estamos aqui o quê? Buscando tratamento espiritual. Isso é importante. Por que estamos buscando esse tratamento espiritual? Já fizeram essa pergunta? Por que é que estamos buscando? O que realmente estamos querendo ao utilizarmos as forças mediúnicas de outrem? É rogar a espiritualidade que nos olhe. Mas estamos fazendo nossa parte realmente? E quando dizemos fazer a nossa parte, é exatamente esse despertar da própria consciência. Reconhecer, recomeçar, ressignificar a própria dor, aceitar o processo. Então, como nós dizíamos, muito da nossa dor física, doença, nada mais é do que um alerta dos corpos sutis. Nós possuímos corpos sutis. Quem não for espírita aqui, eu não sei se vocês conhecem já, nossas irmãs já conhecem? Então, sobre a espiritualidade, que nós temos também um corpo espiritual, que na verdade nossa vida continua. Nós descartamos uma roupa velha aqui, que é o nosso corpo, mas que ela nos serviu tremendamente aqui na matéria. Fundamental. E o melhor momento de todos os tempos é a nossa existência aqui. Não espere o mundo espiritual. É aqui. Claro que podemos ser felizes depois, mas no momento de guerra, no momento tão esperado da humanidade, esperamos tanto tempo para essa encarnação, e vamos nos perder agora? Agora? Sabíamos que seria difícil. Sabíamos que ia acordar no meio da noite com angústia inexplicável. E hoje nós precisamos responder que essa angústia não te pertence, não pertence a mim, mas pertence àqueles que estão ligados a nós. E faz parte do nosso processo de acolhimento, de oração, de encaminhamento, aquela angústia chegar até nós. E eu digo, não sei de onde vem tanta dor, mas Senhor, encaminha para o lugar de merecimento. Eu não sei de onde vem. Às vezes vem ataques. Quantos de nós, de maneira fraca, corremos até mesmo para outras irmãs religiosas que vão
cortar a maldição daquilo que foi feito. E tememos aqueles dardos espirituais, energéticos, mentais que chegam a nós. E não lembramos de novo de agradecê-los. Porque quando eles vêm, é para nos fortalecermos em oração. Porque esses dardos, embora sejamos atingidos, em parte, precisamos dele para nos alertar à vigília. Já ouviram essa frase de Jesus? Vigiai e orai. Eu já vi em vários lugares as pessoas falarem muito sobre oração, mas são tão poucos lugares que falam sobre o vigiai. E é nesses dardos, nesses ataques que nós acordamos o alerta e começamos a nos blindarmos, colocando armaduras espirituais. E sabe qual é o resultado das armaduras espirituais para cada um de nós? Iremos nos fortalecer, até o ponto de não precisar dos amigos espirituais a todo instante. Teremos as autodefesas a partir da oração, a partir do culto do evangelho do lar e do cultivo da alegria espiritual. Resumindo, todos aqui, todos vocês, todos nós, somos elos de uma mesma corrente. Sabe o que é isso? Ninguém é mais importante que ninguém. Só que eu tenho que ter consciência da própria importância. E o erro disso é uma consciência que você acha que é melhor que os outros. Chama-se vaidade. Aí você já perdeu a riqueza desse momento. A riqueza desse momento é: você é muito importante para a espiritualidade. Muito, mas como elo de uma grande corrente. Estamos juntos. Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Se conseguirmos unir essa força imensa psíquica que temos, podemos mudar realidades gigantescas. Irmãozinhos nossos das sombras fazem de shows ao vivo verdadeiros mananciais psíquicos para atacar coletividades. E nós, quantas vezes confiamos em reunir, chamar amigos, vamos orar? Mas orar não como quem ora, dizendo assim, alguém está me escutando à distância, mas orar como quem muda, combate, vibra e participa, coparticipa de uma transformação. O Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, não é o que os missionários fizerem para nós, é o que cada um de nós aqui presente, aqui nessa sala, aqui hoje, fizermos, juntos. Porque esse é o grande processo. Então, diz Jesus para todos nós: acorda, homem, brilhe vossa luz. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Quantas vezes nós estamos tão tímidos, olhando para nós, olhando no defeito. É importante ver o defeito apenas para cultivar a humildade. Mas levanta-te e anda. Com tanto conhecimento que o nosso mestre nos trouxe. Está certo, está cheio de desafio lá fora. Mas acredita em ti mesmo. Fé humana. Não é só a fé divina. Está no evangelho. Fé humana, fé divina. Quantos do mal se reuniram, fizeram guerras, quase destruíram um planeta inteiro. Porque tiveram fé em si mesmos. E nós? Estamos realmente acreditando no potencial que Jesus nos deu a cada um? E para fechar, gostaria de dizer para nós um convite sobre essa valorização da vida, que ela é em vários níveis. Que a essência da doutrina dos Espíritos é exatamente cultuar essa vida, essa alegria espiritual, mesmo na dor mais profunda. É relembrar o Cristo, que em essência falou da vida maior, que é uma vida imanente. Assim como o suicida sem esperança para o tempo, muitos têm aquela sensação quando descobrem a vida imanente, eles chamam isso de vida eterna. Por isso Jesus vem oferecer o amor e a vida eterna. Eterna no coração enquanto dura, porque é tão grande, é tão diferente, que nós vamos começar a partilhar disso. E muitas vezes não conseguimos, porque ainda estamos diamantes brutos. E aí eu peço: Senhor, me ajuda. Eu queria tanto ter sentimento, eu queria tanto amar meu próximo, mas eu estou com o coração durinho. Aí eu peço: batei e abri-se-vos-á. Você bateu. Abriu o quê, gente? O caminho para o nosso coração melhorar. E aí de repente veio uma dor que eu não entendo porque ela veio. Ela veio porque eu pedi. Só que essa dor é boa.
passada essa dor, alguns dias, às vezes alguns anos, eu tenho uma alegria extraordinária nessa vida. Então, quando eu pedir em oração e vier uma dor, saiba que a porta se abriu. E por amor, Jesus concedeu uma oportunidade para nós de despertamento. E seremos melhores. Mas tem que confiar. A dor hoje assusta. A pessoa que afastou de nós, meu Deus, eu não podia perder essa pessoa. Mal sabia eu que eu não estava me amando. Eu me sentia tão menor que sem aquela pessoa eu não vivo. Eu não vivo sem você. Não tem pessoas declarando assim? Sem você eu não tenho vida. Jogando a vida para outra. E é esse o processo de um alto amor intenso. E se as pessoas soubessem, quanto mais você liberta as pessoas, mais as pessoas voltam para você. E quanto mais você prende as pessoas, mais as pessoas vão embora. Você pode ter o corpo das pessoas, mas não tem a alma. É um processo tão lindo. Quanto mais eu torço para a felicidade do outro, nossos caminhos se ligam da maneira perfeita, linda, maravilhosa. Se o filho vai embora, você não queria, eu sou uma mãe, meu filho está me deixando, ele quer ir para a Europa, ele quer... Gente, ame teu filho, ajude que ele vá embora, porque ele indo embora, ele volta ao seu coração. Um relacionamento, falando de filho, esposa, sei lá, quantas situações acontecem na nossa vida. A dor faz com que renasçamos, e o amor que vai nascendo em nós faz com que a vida seja reconstruída. E essa vida é rica. Eis a verdadeira riqueza em Jesus. E aqui voltamos para encerrar na leitura inicial. Quando fala então da condenação da riqueza, não é da riqueza em si, é da riqueza ilusória. Porque ela nos hipnotiza, gasta o nosso tempo e esquecemos a verdadeira riqueza, que é a da família, da convivência, do amigo, do pertencimento, de amarmos-nos a nós mesmos, mesmo que às vezes falte o recurso em casa, sejamos desempregados, mas esse amor em nós, esse amor ao outro, torna a vida maravilhosa, rica, extraordinária, e aí realizamos o grande propósito do Consolador prometido nessas terras brasileiras, nesse grande momento de transição planetária. É só esse o nosso grande objetivo. É um objetivo de autoaceitação, de alto amor, de transcender os momentos difíceis e, se possível, quem sabe, salvar uma única vida. Que bênção! Gratidão, meus irmãos, que a paz de Jesus, a iluminação espiritual esteja com todos nós. Gratidão. Convidamos a todos para esse encerramento de prece e que as palavras do nosso irmão possam servir de alento para a nossa vida, de melhoria para o nosso viver aqui na terra. Mestre Jesus, agradecemos a tua assistência amiga nesta hora de aprendizado que aqui tivemos. Viemos em busca do passe, da água fluidificada, do tratamento dos mentores espirituais, mas recebemos também o desdobramento do teu evangelho e da tua doutrina de luz. Por isso agradecemos e pedimos, muito obrigado, Senhor, que assim seja.